Oi pessoal, Giuseppe de volta, hoje para discutir sobre o sistema de revisão por pares. Acredita-se que esse sistema tenha sido implementado originalmente ainda no século XVII, num periódico famoso chamado Philosophical Transactions. E fato é que nós usamos o mesmo sistema até hoje. No que consiste o sistema de revisão por pares? Bom, nesse sistema a comunidade se autorregula, ou seja, as mesmas pessoas que publicam seus artigos dentro de determinadas especialidades são as responsáveis por aconselharem os editores das revistas a aceitarem esse artigo e negarem aquele outro, por exemplo. Bom, então qual é o caminho que um manuscrito segue quando você aperta o botão de upload? Primeiro, esse manuscrito, esse documento, passa por uma análise estilística e técnica para ver se o documento se adequa à formatação da revista. Se tudo estiver ok nessa etapa, então o documento segue para o editor, que é a pessoa responsável pela decisão final sobre quais são os documentos que serão publicados naquela revista, e o editor, por sua vez, é a pessoa que tem contato com um conjunto de revisores do periódico. Esse conjunto geralmente é alimentado pelos próprios autores, porque hoje em dia é praticamente obrigatório que quando nós submetemos um manuscrito, nós tenhamos que sugerir o nome de alguns revisores que podem opinar sobre o mérito científico daquele trabalho. Isso não quer dizer que o editor vai convidar as pessoas que foram sugeridas por um determinado autor. No entanto, essa etapa é fundamental porque o editor consegue criar, dentro de determinados temas na sua especialidade, um conjunto de especialistas. Ou seja, se eu, que trabalho em eletroquímica, em eletrocatálise, sugiro um determinado número de revisores que podem avaliar o meu trabalho, esse editor saberá que essas pessoas são especialistas na eletrocatálise e na eletroquímica. Então, com isso, o editor consegue saber quem trabalha com o que e assim elencar um possível conjunto de revisores para o trabalho de uma determinada especialidade. Em seguida, o editor convida os revisores para emitirem um parecer sobre aquele trabalho e geralmente dá um prazo que varia aí entre 1 e 3 semanas, dependendo da natureza do periódico. Antes de que os revisores aceitem dar o parecer nesse trabalho, eles só têm acesso ao título e ao resumo do trabalho. Somente quando aceitam emitir o parecer, com base naquilo que fala o resumo, eles terão acesso ao trabalho completo. Então percebam que esse é um sistema que se autorregula e se autoalimenta. Os revisores são convidados por serem especialistas em determinado tema e, portanto, cabe a eles uma responsabilidade importante, que é definir os rumos da pesquisa dentro de determinada especialidade e se aquele trabalho tem mérito científico para virar um artigo que pode ser posteriormente lido por toda a comunidade. Conforme eu já comentei, os autores não têm acesso direto aos revisores, mas somente aos seus comentários. Esse anonimato é fundamental porque ele garante que a crítica possa ser exercida sem o temor de uma retaliação no futuro. Bom, além do aspecto que eu já citei, de que o papel do revisor é extremamente importante porque ele é um copartícipe nesse balizamento do conhecimento científico de determinada especialidade, o sistema de revisão por pares apresenta ainda outras vantagens, como, por exemplo, aos revisores cabe ter acesso a um conhecimento em primeira mão. Geralmente o processo de revisão dura entre semanas e meses, o que significa que um revisor terá acesso ao conteúdo de um trabalho com grande antecedência comparado ao público em geral. Mas tem outros dois aspectos que talvez sejam os mais importantes desse sistema, pois, se cada manuscrito, seja ele aceito ou rejeitado, necessita do parecer de revisores de forma anônima e independente, isso significa dizer que cada vez que nós publicamos um trabalho, nós estamos dispondo do tempo de 2, 3, 5 especialistas, dependendo da natureza do periódico. Portanto, a partir desse momento, para que a conta feche, para que nós não fiquemos em dívida com o sistema de revisão por pares, cada vez que nós tenhamos um artigo aceito, nós temos que dar parecer em pelo menos 2 outras propostas de publicação. E talvez o aspecto mais importante do sistema de revisão por pares é que os revisores, a partir da sua experiência
e dos exemplos dados podem ensinar boas práticas científicas a autores menos experientes. Por fim, eu queria comentar com vocês um outro aspecto que eu julgo importante, que é qual o critério para que nós escolhamos os revisores que potencialmente julgarão os nossos manuscritos. Pessoal, nada de indicar amigos, colegas de instituição, pessoas que vocês conhecem. Esse não pode ser o critério no qual nos baseamos para elencar as pessoas capazes de revisar os nossos documentos. Esse tipo de atitude não vai beneficiar os autores do trabalho em nada, porque, primeiro, o editor provavelmente não convidará os revisores que você sugeriu, e hoje em dia é muito fácil que um editor perceba que determinado autor ou determinado grupo de autores está sugerindo colegas de instituição ou pessoas com quem, por exemplo, você já tem publicações no passado. Além de não escolher essas pessoas, isso pode gerar desconfiança por parte do editor. Então, se eu posso sugerir quem indicar, indiquem os melhores, as pessoas mais capacitadas, os principais autores dentro da especialidade de vocês. Num primeiro momento, isso passa uma mensagem positiva ao editor da revista, porque indica que vocês não têm medo da crítica. E, além disso, lembremos-nos que o nível da crítica é proporcional ao nível dos revisores. Portanto, quando você indica as pessoas mais experientes na sua área, a chance de que você aprenda com a resposta que é emitida por essas pessoas é enorme. E, em última instância, isso pode nos ajudar a melhorar a qualidade dos nossos manuscritos. A dica de hoje era essa. Se você gostou, deixe o seu like. Inscreva-se no canal, divulgue com os seus colegas e até a próxima. Fiquem bem.